presença. Nós somos indignos, Senhor, de receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Eu peço ao Espírito Santo que o Senhor prepare a nossa mente e o nosso coração para receber, Senhor, uma porção da Tua palavra, algo que venha de impacto à nossa vida e que mude a nossa história, e que nós não venhamos sair daqui nessa noite, Senhor, Pai, ainda com corações duvidosos, mas nós saímos daqui com a certeza que nós passaremos uma eternidade com o Senhor, chamados de filhos. O Senhor não nos chama apenas de servos, mas o Senhor nos tira da servidão, que é o trabalho obrigatório, mas nos chama para a filiação, de nós te entendermos como Pai. Nos abraça nessa noite, Espírito Santo, fala conosco, em nome de Jesus, amém, amém. Antes de você sentar, abrace alguém que está do seu lado, diga como é bom nós juntos estarmos aqui, adorando ao Senhor. Que noite especial, que o Senhor tem preparado para nós, que momento. Amém, você pode se assentar. Empurrar aqui para lá, senão ele cai do degrauzinho lá e essa parte ele cai para baixo. Ele está aqui, olha, tem um vãozinho. Deixa lá. Não, ali ó. Empurra aqui, Thomas, e o Everton empurra ali. Só empurrar para cá. Isso, pronto. Amém. Valeu. Está acomodado aí? Acalma o teu coração. Como é bom nós sermos ministrados pela graça do Senhor, pela presença dEle. E quando nós adoramos ao Senhor, nós sentimos a presença e Ele se manifesta a nós. Eu quero que você preste atenção, esteja nesse tempo com a sua atenção, a sua mente voltada para aquilo que Deus tem para falar no seu coração nesse momento. Se você está com a sua Bíblia aí, abra comigo no livro de Atos, o primeiro capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. Quem aqui teve um encontro com Deus? O encontro é? Sabe o que é interessante? Sabe o que é interessante? É que o livro de Atos, ele vem já logo após os evangelhos. Os evangelhos mostram todos aqueles que tiveram um encontro com Jesus, aqueles que na caminhada de Jesus nessa terra se encontraram com Ele. E Atos é a continuação. O que aconteceu depois que essas pessoas tiveram um encontro com Jesus? E vai começar dizendo, no primeiro capítulo, a partir do verso 3, diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, a qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra.
Tendo dito isso, foi elevado nas alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu. Enquanto ele subia, de repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, e lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Amém? Então, nós vamos falar a respeito de Jesus. Olha que coisa boa. Jesus, ele veio a essa terra com uma missão. Ele tinha um propósito. O propósito de Jesus, quando ele esteve nessa terra, ele esteve ensinando pessoas, ele esteve transformando a vida de pessoas, ele esteve amando pessoas e deixando um legado. Ele nessa terra, ele veio, e quando ele estava aqui, ele se importava com aqueles que eram os menos favorecidos. Ele dava atenção àqueles que eram marginalizados, a qual a sociedade não dava atenção. E por causa disso, muitas pessoas começaram a seguir Jesus. E ele começou uma sequência de milagres. E ele tocava pessoas, ele transformava a vida de pessoas, e esses milagres tocavam o corpo físico de alguns. Esses milagres restauravam a vida de outros. Esses milagres começaram a libertar pessoas que eram aprisionadas dentro delas mesmas. E essa foi a missão de Jesus: trazer salvação, restauração e libertação. E nos alcança até hoje os milagres de Jesus, o alcance do toque de Jesus. O toque é restaurador, nos liberando dos nossos encarceramentos. Nós muitas vezes estamos presos dentro de nós mesmos, dentro dos nossos próprios desejos, dentro das nossas próprias vontades, dentro das nossas próprias ansiedades, dentro das nossas próprias limitações. E quantos aprisionamentos nós temos, quantas feridas nós temos no coração, e que nos prende dentro de nós mesmos. E Jesus veio, e ele, fazendo isso, muitas pessoas, milhares de pessoas, começaram a seguir Jesus. E ele teve um número muito grande de discípulos. Nós conhecemos talvez os mais famosos, né? A qual os 12 que chegaram mais próximos de Jesus e se tornaram ali os apóstolos. Mas aquela multidão que seguia Jesus se tornou discípulo de Jesus. E começaram a anunciar o Evangelho. Mas enquanto Jesus estava aqui, Jesus, ele ensinou eles, mas em vários momentos em que ele estava com seus discípulos, ele começava a falar a respeito da necessidade dele morrer. Era necessário que ele morresse. Fazia parte da missão de Jesus vir a essa terra e morrer. Só que os discípulos, eles não entendiam muitas vezes, com a mente limitada, com os olhos olhando apenas para o mundo natural, eles não conseguiam compreender a dimensão espiritual que Jesus falava. E Jesus dizia: é necessário que eu morra. E em alguns momentos ele se refere a si mesmo dizendo, como o filho do homem, ele diz: é necessário que o filho do homem padeça, eu vou sofrer, eu vou morrer. E os discípulos ficavam: puxa vida, e o que vai ser de nós? Imagine só, eles tinham um grande amigo, eles tinham um cara que caminhava com eles, que ensinava eles, e que quando eles estavam com ele, eles aprendiam coisas novas a todo momento, eles tinham a vida deles sendo renovada a cada palavra que Jesus falava. E esse grande amigo agora diz para eles: ó, eu não vou estar mais com vocês dentro de pouco tempo. E alguns ficavam meio com medo: o que vai ser de nós? Puxa vida, vamos perder um amigo. E teve um momento em que Jesus, reunido com seus discípulos, ele diz assim: é necessário que eu morra. E Pedro sempre sanguíneo, Pedro sempre no anseio, né, e fala demais até, fala sem pensar. Tem um momento em que Pedro, ele olha para Jesus, Jesus dizendo sobre a sua morte, Pedro olha para Jesus e fala assim: tenha compaixão de você mesmo, tenha piedade de ti, você não vai morrer, isso nunca vai acontecer. Era a missão de Jesus morrer, e agora Pedro está dizendo: não morra, tenha piedade de ti, tenha compaixão. Jesus olha para Pedro, um amigo dele, que estava caminhando com ele há cerca de 3 anos, olha para ele e diz o seguinte:
para trás de mim, Satanás. Olha que palavra. Já imaginou você falar isso para um amigo teu? Olha para o lado aí, veja se tem coragem de falar para quem está do teu lado, Satanás você. Não tem, né? Não fale isso, não fale isso. Para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque a palavra Satanás significa adversário, oposição, opositor de alguém. E ali, Pedro estava sendo oposição, ele estava sendo adversário do projeto, da missão de Jesus, que era morrer, ir até a cruz, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro estava sendo adversário, e Jesus não ficou de mimimi. Conhece alguém com mimimi? Você é de mimimi? Eu vim na igreja, não gostei do louvor, vim na igreja, falou uma palavra que eu não gostei, não volto semana que vem. Satanás. Jesus olha para a cara do amigo dele e fala assim: você é Satanás. Imagine isso, olha a maturidade de Pedro. E Pedro continuou. A Bíblia não fala que Pedro fez beiço, desviou e foi tuitar, dizendo assim: não pode confiar nas pessoas. Na verdade, Pedro continuou, mas Jesus não podia se afastar da sua missão. E Jesus vai até o fim, Jesus morre, ele vai até a cruz, ele padece aflições terríveis, ele morre, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, amém? Você crê nisso? Glória a Deus, ele ressuscitou ao terceiro dia, e após a ressurreição, ele aparece novamente aos seus discípulos, e é aqui que entra o texto que nós lemos. Se você lembra do início do texto lá, os primeiros versículos que nós lemos, vai dizer que Jesus, após haver padecido, ressuscitado, ele aparece aos seus discípulos e ele permanece com eles durante 40 dias. Esses 40 dias é depois dele ter ressuscitado. Agora ele aparece e ele começa a dar as últimas instruções. Jesus estava ensinando sempre. Jesus estava gerando vida em todo o tempo que ele esteve nessa terra. E ele começa a ministrar, ele começa a falar algumas coisas aos seus discípulos. E é nesse momento, nesse texto que nós lemos, início de Atos, que ele deixa uma promessa. No momento em que ele está falando aos seus discípulos, ele é assunto aos céus, ele é elevado aos céus. Imagine você conversando com alguém. Estava conversando com Jesus, cara. Jesus tinha acabado de ressuscitar. Jesus está falando: galera, vocês fiquem firmes aí, vocês vão ser cheios do Espírito Santo. De repente Jesus começa a fazer assim, ó, se levantar, e ele é elevado aos céus. E a Bíblia fala que os discípulos ficaram assim, ó, ficaram olhando o que vai acontecer. E aí espiritualmente aparecem duas pessoas e dizem: o que vocês estão olhando, gente? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele voltará, isso é uma promessa, ele vem para buscar os seus filhos, ele vem buscar a sua igreja, ele voltará para que nós possamos estar com ele. Só que é interessante falar a respeito do fim dos tempos, é interessante falar a respeito do fim do mundo. Quem tem medo de morrer aí? Tem medo de morrer? Levanta a mão aí, tem medo de morrer? Sabe o que a Bíblia fala? Paulo tem um momento em que ele diz assim: para mim o morrer é lucro. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que têm uma esperança numa vida eterna, não tem medo. Paulo ansiava este momento, mas Jesus, ele fala: eu vou voltar para buscar vocês, mas antes disso, antes de dar uma promessa, Jesus dá uma missão. Nesse texto existe uma missão e uma promessa. Fala comigo aí: missão e promessa. Missão e promessa é o que Jesus deixa nesse texto, e é o que eu vou falar nos próximos 2h30 aqui com vocês. Amém? Vamos lá, está preparado aí? Cancela lá a pizza que você vai comer depois, porque talvez a hora que você vai sair daqui a pizzaria já esteja fechada. Brincadeira, gente, mas Jesus dá uma missão. Ele fala: eu vou voltar para buscar vocês. Só que é interessante que quando nós somos salvos, tem salvo aí? Você é salvo? Você aceitou Jesus? Quando nós somos salvos,
Por que Jesus não salva a gente e mata? Olha que pergunta interessante. Por que quando a gente aceita Jesus, a gente aceita e Ele mata a gente na hora, a gente já vai para o céu? Por que isso? Por que Ele deixa a gente salvo um tempo ainda nessa terra? Porque tem lembra das duas palavras? Porque tem exatamente. Deus nos deu um propósito, antes que Ele venha, até que Ele venha, nós temos um propósito a cumprir nessa terra. Até que Ele venha, nós ainda nos restantes dos nossos dias, Ele nos dá um propósito de vida. Nós dizemos sim, ora vem Senhor Jesus, Ele vem, nós vamos morar com Cristo na eternidade, só que antes da sua volta, até que Ele venha, Ele deixa uma missão, e esse é o primeiro tópico que eu quero comentar com você. Até que Ele venha, no versículo 8, que nós lemos do texto ali, do primeiro capítulo de Atos, Ele diz assim: mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Existe uma promessa, a promessa estava no último versículo que lemos, a promessa é, Ele voltará, mas antes de se cumprir a promessa, existe uma missão. Até que Ele venha, vocês vão ser testemunhas, até que Ele venha, é momento de anunciar a respeito de Jesus e falar sobre o seu Evangelho. Testemunha. Ele nos coloca, Ele nos elege, Ele nos delega a função de testemunhar. E olha que interessante, a palavra testemunha, o original da palavra testemunha é martírios. A tradução do original na Bíblia está martírios, e para nós é traduzido como testemunha. Martírios é realmente os mártires. O que é um mártir? O mártir é aquele que morreu cumprindo uma missão. Aqueles que morrem pela perseguição religiosa, aqueles que são aprisionados e que é colocado uma arma na cabeça, um facão no pescoço e diz assim, negue a Jesus. Ele fala, eu não nego a Jesus, então você vai morrer. Fala, beleza, eu vou morrer porque eu sei que eu vou para o céu com o Pai. E eles não negam, esses são mártires, porque eles morrem, eles dão a sua própria vida para testemunhar a respeito do amor de Cristo. E é isso que Jesus falou. Vocês têm uma missão, vocês receberão poder do Espírito Santo, e vocês serão testemunhas, vocês serão mártires do Evangelho, vocês vão ter que falar a respeito do amor que alcançou cada um de vocês, até que eu venha. Até o último momento, vocês vão precisar estar falando. Existe uma missão. Existe uma missão, e quando nós temos essa missão, isso consome toda a nossa vida. Eu não sei quantos anos você tem de idade, eu não sei quem aqui é o mais novo, se tem aqui um pré-adolescente, se já tem alguém já mais velho aí, mas eu quero te dizer uma coisa, quando você é alcançado pelo amor de Jesus, quando Ele invade a sua vida, você tem uma missão, e você não pode ficar quieto, você tem que testemunhar, tem que arder no teu coração, a missão de falar aquilo que Ele fez em você. Nós precisamos testemunhar, por quê? Porque nós fomos salvos, mas tem pessoas que estão morrendo do nosso lado. Quantos aqui conhecem ou têm amigos que neste exato momento, na verdade até agora é até meio cedo ainda, mas nesse exato momento estão destruindo as suas próprias vidas? Você conhece alguém assim? Agora, nesse momento, enquanto nós estamos aqui cultuando a verdade, cultuando a vida, existem amigos nossos, jovens, que estão morrendo, destruindo as suas próprias vidas. Você acha que Jesus salvou você para quê? É muito bom estarmos aqui, cantarmos, sendo ministrados, com músicas lindíssimas, sendo executadas de uma maneira perfeita. É muito bom levantarmos as mãos, gritarmos ao Senhor, sentirmos a presença dEle, mas existem pessoas na nossa cidade, na nossa família, na nossa rua, que estão morrendo sem Cristo. Por que você acha que Ele te alcançou? Apenas para você ir bonitinho para o céu?
mas é até que Ele venha, você vai ser mártir, até que Ele venha, você vai testemunhar do amor de Jesus, até que Ele venha, isso tem que consumir a sua vida, tem que arder no seu coração. Nós estamos aqui com um propósito na nossa cidade. A cada jovem que nós vemos nas notícias, no Face, que sai aí nos jornais, dizendo que morreu fulano de tal, foi executado por causa das drogas, foi assassinado por uma briga que teve, deve arder o nosso coração. Nós temos que chorar, dizendo: Senhor, ajuda-nos a pregar o Teu Evangelho, ajuda-nos a pregar. Isso tem que nos incomodar. Nós precisamos entender que a pregação, ela é urgente. Nós precisamos pregar urgente, não pode esperar. Conta-se uma história, é uma história verdadeira. Meados do século XVIII, uma aldeia, um grupo, uma vila que existia, chamada de moravianos. Eles foram alcançados pelo amor de Deus. Eles tiveram suas famílias transformadas pelo amor de Deus, e eles entenderam que eles precisavam pregar de uma forma urgente. Não é para amanhã, não é, eu vou terminar os meus estudos. Na verdade, é pregar enquanto se estuda. Eu vou terminar minha faculdade, para daí sim eu me dedicar. Pelo contrário, Deus te colocou na faculdade para pregar lá dentro. É por isso, existe uma missão. E eles entenderam que era urgente, era para aquele momento. Não era ele esperar realizar os desejos da sua vida, mas era para aquele momento. E a história do cristianismo relata que foi a maior força evangelística, a maior missão de pregação do evangelho foi através dos moravianos, porque eles entenderam, e toda aquela vila estava envolvida na pregação do evangelho e em missões. Eles faziam viagens missionárias. Imagine no século XVIII, fazendo viagens missionárias, lugares que ninguém sabia onde era. E conta-se que em uma dessas viagens, o líder daquela galera, daquela aldeia, aquela vila, o líder chamado o conde, ele era um conde von Zinzendorf. Ele estava acompanhando uma equipe de jovens em missão. E quando ele estava acompanhando, ele encontrou em um determinado local do planeta, não sei aonde, ele encontrou esquimós. Sabe o que é esquimó? Não é aquele sorvete que você come que tem uma cobertura de chocolate. Encontrou esquimós. Esquimós, na verdade, como se fosse uma tribo indígena lá do Alasca. E ele encontrou esquimós, aqueles esquimós aceitaram Jesus, foram alcançados e falaram, e suplicaram, e falaram: conde, manda os moravianos, manda jovens teus, manda lá para o Alasca, nós precisamos, os esquimós precisam ouvir a respeito de Jesus. E o conde volta com essa palavra na mente, ele volta com essa missão, o coração ardendo, e ele pensando: meu Deus, o que eu vou fazer? Como que eu vou mandar? E ele chega na aldeia, e aquilo que consome ele, era porque não tinha ninguém para ele mandar, porque todos os jovens, preste atenção nessa palavra, todos os jovens daquela vila estavam em viagens missionárias, em algum lugar, falando e pregando a respeito de Jesus. Não era 2 ou 3, eram todos. E ele chega naquela vila, ele fala: não tem ninguém para eu mandar, quem que vai, o que eu vou fazer? E ele vai orar, e ele ora, e Deus mostra para ele um oleiro, um homem, já um senhor de uma certa idade. O oleiro, aquele que fazia vasos de barro, era um artesão que mexia com o barro e fazia vasos. Deus mostra o oleiro para o conde, e ele vai no outro dia e fala assim para o oleiro: ó oleiro, eu estava orando, nós temos uma missão, nós precisamos pregar o evangelho, e nós temos uma missão especial, que Deus falou no meu coração, está ardendo no meu coração, só que eu não tenho ninguém para mandar, não tem ninguém, os nossos jovens aí, a vila está vazia aí, estão tudo pregando o evangelho, Deus me mostrou você. E daí ele disse o seguinte: antes que você me responda, deixa eu te falar 3 coisas, olha que convite bacana, deixa eu te falar 3 coisas, se você for, você vai, e você vai sozinho, porque não tem ninguém para ir com você, primeira delas. Segundo, você vai, mas nós não temos dinheiro nenhum para financiar você. Terceiro, em toda a nossa vila aqui,
Lembre-se, século XVIII. Em toda a nossa vila aqui, já perguntei, não tem ninguém no meio da nossa vila que saiba aonde fica esse raio de Alasca. É um local que nós nem imaginamos. Então, muito provavelmente você vai e você não volta, você vai e morre lá. Olha que convite bacana para o ministério. E você está querendo trabalhar no ministério, né? Um convite, com um copinho de água, com toalhas brancas no camarim, né? Frutas da estação. Esse era o propósito. Eu estou te convidando para você ser um missionário, e você vai pregar o evangelho, mas você vai sozinho, você vai sem dinheiro nenhum, e você vai e morra lá, porque você não vai voltar. Sabe qual foi a resposta do oleiro? O oleiro disse o seguinte: Conde, eu preciso pensar, me dá um tempo para pensar, me dá 2 minutos. Ele abaixa sua cabeça e ele ora. Depois de 2 minutos, ele olha para o conde e fala assim: se o senhor me arranjar um par de sandálias, eu parto amanhã cedo. Coração queimando, missão, até que ele venha, nós seremos mártires da pregação do evangelho. Até que ele venha. E diz que no outro dia cedo, provavelmente, se ele queria um par de sandálias, muito provavelmente ele estava descalço. E ele vai, o conde, de manhã cedo, vai até a casa do oleiro, bate na porta, ninguém atende, bate na porta, ninguém atende. Ele já estava pensando, o oleiro desistiu, vazou. Saiu a vizinha desse oleiro e disse o seguinte: não adianta bater, não tem ninguém. O oleiro, antes que o sol raiasse, ele veio à minha casa, entregou a chave da casa dele e disse: toma aqui, eu não preciso mais, é tudo que eu tenho, pega aqui, cuida, é tua, é tudo que eu tenho e eu não preciso mais, porque eu tenho que ir logo, porque eu tenho uma missão urgente, que não pode me esperar mais. Nós não sabemos o nome desse oleiro, a história não conta. Isso está registrado na biografia e nas histórias das missões dos moravianos. Nós não sabemos o nome dele. O nosso nome não é importante. O importante é fazer o nome de Jesus conhecido. Não importa quem eu sou, não importa quem prega, importa que o nome do Senhor Jesus seja exaltado. Nós precisamos fazer Jesus conhecido nessa cidade. Ninguém sabe o nome do oleiro. Só se sabe que numa estatística já antiga, do ano de 2012, foi feita uma pesquisa, e o que se encontrou foi que entre os esquimós, 50% dos esquimós são convertidos a Jesus, por causa de um oleiro sem nome, alguém que só catou um par de sandálias e resolveu atender o chamado. Até que ele venha, foi para isso que ele te salvou. Até que ele venha, nós temos que gritar nessa cidade que existe esperança. Até que ele venha, nós vamos dizer a alguém: tem salvação para você. Até que ele venha, nós vamos chegar para alguém desesperado e falar: não tire a sua vida, o Senhor vai mudar a sua história. Até que ele venha, nós pregaremos o evangelho. Essa é a missão. Agora eu vou falar sobre a promessa. Por quê? Por que nós devemos fazer isso? Porque ele vem inesperadamente, no momento em que ninguém espera. Ninguém aguarda a volta de Jesus. O Evangelho de Mateus, existe um momento que diz assim, Mateus 24: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. O que ele está falando aqui? Ele faz uma comparação com um ladrão, não por causa do roubo, mas por causa do ato inesperado. Ninguém aguarda um ladrão, ninguém espera um ladrão, porque se a gente soubesse o momento que o ladrão viria, a gente não seria roubado. Concorda comigo? Você já estaria atento. A força do ladrão é o elemento surpresa. E ele fala, o texto diz: mas entendam isso, ele vem de uma maneira que ninguém espera, ele vem inesperadamente.
Em outro momento do Evangelho de Mateus, ele vai dizer o seguinte, fazendo uma comparação com os tempos de Noé. Todo mundo já ouviu falar sobre Noé, arca, dilúvio, aquele negócio? Falando sobre os tempos de Noé, ele fala que nos tempos de Noé, as pessoas casavam-se e davam-se casamento, bebiam, comiam. O que ele está querendo dizer? As pessoas iam vivendo a vida como se nada acontecesse, iam vivendo a sua vida cotidiana, levantando mais um dia, trabalhando mais um dia, todos os dias, de uma maneira normal. E ele vai dizer, era a maneira que eles viviam, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento, até que chegou um dia em que Noé entrou na arca e desceu o dilúvio. Sabe o que esse texto quer dizer? E o que é o ensinamento que ele traz para nós? Que a volta do Senhor Jesus é inesperada. Nós estamos vivendo a nossa vida. Como que foi o teu sábado hoje? Talvez igual aos outros. Ou você fez uma coisa diferente? Como que foi a tua semana? Acordando cedo, indo para o trabalho, indo para a escola, indo para a faculdade, sei lá, indo para a academia, à noite jogando seu futebol, frequentando a célula, normal, como sempre tem sido. É isso que a palavra está dizendo. Ele vem no momento que nós menos esperamos. Nós vamos acordar em um dia e não vai ser algo diferente, um clima diferente, um negócio que se fala, hoje, acho que hoje Jesus vem, porque parece que está meio... Não, Jesus vem em um dia comum, no momento em que você menos espera, no momento em que nós não aguardamos, Ele vem. E o mundo está vivendo dessa maneira, toda destruída, mas vai chegar a hora que Ele vem da mesma forma. Nós precisamos estar preparados para esse momento. Ele está às portas. Nós precisamos compreender, como nós acabamos de cantar, que o rei está, fala forte aí, o rei está voltando. Isso tem que ser uma certeza no nosso coração, e nós devemos viver a cada dia, como se a vinda dele fosse hoje. Nós temos que estar preparados, porque vai ser no momento em que nós menos esperamos, e além de ser no momento surpresa, vai ser de uma maneira muito rápida. Ele vem em um piscar de olhos. Ele vem num piscar de olhos, repentinamente. O mesmo capítulo 24 de Mateus diz, porque assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Olha que coisa que ele está falando, um relâmpago que atravessa o mundo, atravessa o nosso planeta, nessa velocidade ele vem. E o poeta dessa música que nós cantamos por último, teve a inspiração de Deus de escrever, ele vem num piscar de olhar. Você sabe quanto tempo dura uma piscada de olho? Você tem ideia quanto tempo dura uma piscada de olho? Pega aí o teu cronômetro, abre o teu cronômetro aí e cronometre uma piscada que você dá. Sabe quanto tempo leva uma piscada de olhos? Uma piscada de olho, ela dura 1/10 de segundo. O que isso quer dizer? Pegue 1 segundo, divida ele em 10 partes. Esse é o tempo que leva uma piscada de olhos. Já pensou nisso? Quantas vezes nós piscamos? Você tem ideia quantas piscadas você deu nos últimos 5 minutos? Comece a contar aí, a partir de agora, os próximos 5 minutos. Você tem ideia? Ninguém se prepara para piscar o olho. Você se prepara para piscar o olho? Você fica assim, vou piscar, está vindo uma vontade, pisquei. Ninguém se prepara para piscar, é algo natural. Olha o que essa música, olha o que essa palavra está dizendo. Ele vem num piscar de olhos, é algo repentino, é algo que você não percebe, quando você menos espera ele vem. Os últimos 5 minutos, quantas piscadas foram? Sabe quantas? Existe uma média que uma pessoa pisca, pode levar, tem gente que pisca menos, pode piscar 2 vezes, isso eu pesquisei tudo, gente, pode dar 2 piscadas por minuto, aquele que fica com o olho seco até assim, ó. E alguém pode piscar até 50 vezes por minuto, aquele piscador. Mas uma média,
numa média que uma pessoa pisca 24 vezes por minuto. Tá, e o que isso tem a ver, cara? Qual que é a importância disso? Significa que nós piscamos, nós damos uma piscada, em média, a cada 2,5 segundos. Tá, e daí? Você quer ver aonde que eu quero chegar com tudo isso? Fazendo um cálculo da velocidade da nossa piscada e de quantas vezes nós piscamos, eu cheguei a uma conclusão. A cada 1 minuto, preste atenção nisso, a cada 1 minuto, 60 segundos. Primeiro, você concorda comigo que quando você pisca, você fica de olho fechado? Todo mundo concorda? Você pisca, por mais que seja 1/10 de segundo, você ficou de olho fechado. Ficou ou não ficou? Ficou, né? Então, quando nós piscamos, os nossos olhos estão fechados. E a minha conclusão é que a cada 1 minuto, 60 segundos, nós ficamos 2 segundos de olhos fechados. Calculando tudo, a cada 1 minuto, desse 1 minuto por 2 segundos, somando todas as nossas piscadas, nós ficamos 2 segundos de olhos fechados. Você quer saber mais? Significa que em um dia, que tem 86.400 segundos, eu estou contando 24 horas, eu não estou contando que você dorme, que você fica de olho fechado também, mas eu estou contando um total de 24 horas, 86.400 segundos, nós ficamos 2.880 segundos de olhos fechados. Traduzindo, o que é isso? Quer dizer que a cada um dia, a cada 24 horas, nós, só de piscar, nós ficamos 48 minutos de olhos fechados. Já pensou? Tá, e daí? Qual que é essa conclusão? Tá bom, pastor, vou sair daqui sabendo sobre piscada de olho. E o que tem a ver com a volta de Jesus? Eu vou te falar o que tem a ver com a volta de Jesus. A cada um dia, nós ficamos 48 minutos de olhos fechados. Quem está de olhos fechados está desatento. Quem está de olhos fechados não sabe o que está acontecendo em volta. Quem está de olhos fechados está cansado. Quem está de olhos fechados está relaxado. Quem está de olhos fechados não está atento. Ele vem num piscar de olhar, e que a volta dele você não seja pego de olhos fechados. Sabe o que isso quer dizer? Você pode estar atento, você pode estar ligado, mas não se desvie da verdade, não esteja desatento. A palavra de Deus fala que por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, e quando Paulo está escrevendo aos Coríntios, ele fala que é por isso que no meio de muitos, do povo de Deus, existem muitos que dormem. Ele fala a respeito de o dormir, a morte eterna, sim, mas quantos de nós estamos dormindo? Frequentando, quem sabe, a igreja, a célula, a gente participa porque é um movimento bacana, mas nós estamos espiritualmente com os nossos olhos fechados. Não seja pego de olhos fechados, porque ele vem num piscar de olhar. Ele vem num piscar de olhar, e nós precisamos estar atentos. Ele vem para buscar os seus filhos. Você é filho de Deus? Tem uns 3 filhos. Quem é filho de Deus? Fala, eu sou filho de Deus. Amém, glória a Deus. Sabe por que eu falo isso? Porque existe uma máxima que as pessoas dizem assim: todo mundo é filho de Deus, eu também sou filho de Deus. Sabe o que a Bíblia fala? Evangelho de João, 1º capítulo, diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quem que tem o direito de se tornar filho de Deus? Apenas aqueles que o... Está comigo aí? Apenas os que o... E os que o... E o... Senhor. Aqueles que creram, aqueles que o receberam, aqueles que aceitaram Jesus, podem ser chamados filhos de Deus. E agora eu repito, você é filho de Deus? Ser filho de Deus não é frequentar igreja. Ser filho de Deus é render a sua vida aos pés dele. Ser filho de Deus
é muito mais do que trabalhar em ministérios, trabalhar na igreja. Tem muita gente que é servo. O servo é diferente do filho. O servo é o que trabalha, o filho é o que desfruta. O servo é o que está trabalhando. Não, eu faço, eu estou no ministério, eu sou líder, eu toco, eu danço, eu estou na mídia, eu estou em algum lugar aí, eu faço alguma coisa, eu ajudo na célula, eu estou trabalhando, mas até onde que o teu trabalho está te levando à filiação do Pai? Até onde que nós, labutando ali, fazendo, estando nos horários antes do culto, e de manhã na igreja, de tarde na igreja, para arrumar tudo o negócio, até onde isso nos faz filhos? O servo trabalha, o filho desfruta da presença do Pai. Antes de nós fazermos qualquer coisa para Deus, nós precisamos ser de Deus. Antes daquilo que nós fazemos, exercemos o nosso ministério, vale a nossa vida. A vida precede o serviço. Você é mais importante do que aquilo que você faz. Nós precisamos nos entender como filhos de Deus. Aqueles que não são filhos, essa noite é a noite de se tornar filhos. É a noite de aceitar a Jesus como filhos, porque Ele é Pai. É Deus Pai que nos abraça. E o Pai vem nos buscar. E por que um pai busca um filho? Por que um pai busca o filho? Já pensou nisso? Sabe por que um pai busca o filho? E eu chego no meu último ponto. Um pai busca o filho para levar para casa. Ele vem para nos levar para casa. Amém? Você está acordado aí ainda? Bata uma palma assim, ó. Isso, essa é para acordar, quem está do teu lado. Ele vem para nos levar para casa. Você já viu um pai levando um filho na escola? O pai leva o filho, deixa na escola, e depois ele volta a buscar. É assim que Jesus vem para nos buscar. Ele veio a essa terra, Ele ensinou, Ele deixou tanta coisa, Ele mostrou o caminho, Ele fez milagres, Ele deixou um legado para que a gente possa seguir os seus passos. Mas a promessa dEle é que Ele voltará para nos levar para casa. A nossa morada não é aqui. Nós não somos dessa terra, parece que a gente é ET, né? Dá a impressão que a gente é ET, mas a nossa morada eterna não é aqui. Capítulo 14 de João diz assim: na casa do meu pai há muitos quartos. Olha que interessante. Em outras versões da Bíblia fala: na casa do meu pai há muitas moradas, há muitos aposentos. Isso é Jesus falando. Na casa do meu pai há muitos quartos. Eu vou preparar lugar para vocês. Amém? Sabe o que Jesus está falando? Quero que você feche os teus olhos nesse momento. Ele está falando para você. Ele está dizendo assim: viu, filho, filha, tem um quartinho preparado para você. Eu estou indo, tá bom? Eu estou indo para preparar, eu vou deixar arrumado do jeito que você gosta. Eu vou deixar preparado um aposento para você. Fica aqui e eu vou voltar a buscar você para te levar para casa. Eu estou arrumando um lugar. O texto continua dizendo: se não fosse assim, eu não lhes teria dito. E depois que eu for preparar lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para onde eu estiver, vocês estejam também. Abra os teus olhos. O Pai veio. O Pai nos deixou nessa terra. É como o pai que leva o filho na escola. O Pai veio e nos deixou na escola. Essa vida é uma escola. Na escola nós aprendemos. Na escola a gente sofre. Sofre ou não sofre? Quem sofre na escola?
Na escola tem gente que a gente ama. Na escola tem gente que a gente quer socar a cara no asfalto. Na escola tem matéria difícil. Tem matéria difícil na escola? Sabe o que acontece nessa matéria difícil? Por ela ser difícil, a gente não gosta dela. E a gente reprova. Já reprovou na escola? Não levante a mão. Nessa vida, a gente reprova em algumas coisas. E quando a gente reprova, a gente tem que repetir ela de novo. Quem sabe é por isso que existem áreas na tua vida em que você está patinando. Nossa, parece que nada dá certo. Por que eu começo um namoro e não consigo progredir e termino? Por que eu começo outro e erro de novo? Por que nada vai para frente? Por que eu tento um emprego e não consigo? Sabe por quê? Quem sabe você está reprovando. E a gente só passa quando aprende. Deus está te ensinando alguma coisa na escola. Tente aprender ao invés de reclamar. Na escola a gente sofre. Tem professor que a gente não gosta. Tem ou não tem? Tem professor que não gosta? Ou você gosta de todo mundo? Tem professor que a gente não gosta. Mas são esses professores que nos ensinam. Você vai passar por coisas, por lições nessa escola, que vai ser difícil, mas que você precisa aprender. Porque vai chegar um momento em que o pai vai voltar e vai nos levar para casa. Na escola a gente se machuca ou machucam a gente. Quem sabe você está machucado. A gente cai na hora do recreio, a gente rala o joelho. Quem sabe você está com o coração machucado. Foram palavras que lançaram contra você. Quem sabe você está sofrendo algo dentro da sua própria casa. Você fala, eu não aguento mais. Na escola a gente machuca, a gente sangra. Só que na escola a gente se diverte também. Se diverte ou não? Tem amigo, tem a galera do recreio, a galera do fundão. A gente se diverte. Essa é a escola. É a escola da nossa vida. A escola, ela não sara ninguém. Eu preguei essa mensagem há uns meses atrás, num domingo. Eu falei um pouco sobre isso. E eu disse assim: quem está na escola, quem conhece a área educacional, sabe que uma criança na escola, quando ela fica doente, está com dor de barriga, está com dor de cabeça, eles tiram ela da sala, levam para a secretaria e dão remédio. Qual que é o remédio? Água com açúcar. Porque a escola não pode dar remédio. A escola só dá remédio quando tem uma receita que o pai manda. Você está entendendo? A escola não cura. Não adianta você tentar curas nessa vida. A cura só vem do pai. O máximo que vai acontecer aqui é te dar uma aguinha com açúcar. Na hora que você estiver com dor de barriga, na hora que você estiver com dor de cabeça, na hora que doer o teu pé. E como diz a minha filha, quando ela não quer ir para a escola, ela fala: pai, está doendo o meu cabelo. Na hora que doer o teu cabelo, é água com açúcar. A escola não cura. Na escola a gente chora. Já chorou na escola? Dá saudade do pai. Quando a gente é criança, o pai deixa, a gente vai deixando eles assim, ó. E a gente chora. E a gente fala: eu quero minha mãe, eu quero meu pai. Só que vai chegando um momento em que vai chegando a hora de bater o sinal. E na hora que bate o sinal, o que acontece? A gente corre para o portão. E quem está esperando lá? O pai. Porque ele veio para nos levar para casa. Não poucas vezes, os pais chegam no portão da escola e os filhos estão chorando.
porque foi difícil, porque o amiguinho brigou. Nós aqui nessa escola, a gente está brigado às vezes com o nosso amiguinho. Está difícil, está doído. A prof brigou com a gente e a gente está desesperado. A gente só quer se jogar nos braços do Pai e voltar para casa, porque lá está o nosso quartinho arrumado. O que tem na escola não é nosso. A gente senta na carteira, a gente usa os materiais didáticos, a gente escreve no quadro, mas na hora que toca o sino e tem que voltar para casa, você leva tudo isso embora? Não, a gente deixa na escola. Sabe o que a Bíblia fala sobre isso? Ela diz assim: não ajuntem tesouros na terra, não se preocupem com as coisas da escola, se preocupe com as coisas do céu. O nosso lugar não é aqui. Ninguém mora na escola. Ninguém mora na escola. Ninguém posa na escola. A gente passa um tempo na escola, mas a gente volta para casa, porque o Pai está no portão esperando. Ele está vindo nos buscar. O Senhor Jesus está vindo nos buscar. É o nosso Pai eterno que está no portão da escola, dizendo: vamos para casa, filho. E chega um momento em que toca o sinal. E quando toca o sino, a gente fica bem alvoroçado. O sino toca. Sabe o que a Bíblia fala sobre o sino? A Bíblia chama de trombeta. Quando tocar o sino, quando tocar a trombeta, o Pai vem, o Rei vem. Ele está voltando e Ele vem para buscar os seus filhos. Ele vem de uma maneira inesperada. Ele vem num piscar de olhos. Ele vem buscar todos aqueles que o aceitaram e fala: vamos para casa. E a gente está desesperado, porque a escola nos machucou, está complicado, está difícil, mas o Pai nos pega no colo. E sabe o que diz lá em Apocalipse? Apocalipse capítulo 21. A gente está chorando no portão, o sino toca, o Pai nos pega no colo, e Apocalipse diz assim: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Glória a Deus, glória ao Senhor. Eu não sei o quanto você está chorando, eu não sei qual é o choro do teu coração, eu não sei quais foram as feridas que foram abertas na escola, mas o Pai está no portão. O Pai está no portão para nos levar para casa. Eu quero que você fique em pé. Nós não somos daqui. Aqui não é o nosso lugar. Nós estamos na escola apenas de passagem, porque nós temos uma morada eterna. Ele vem e existe uma promessa da sua vinda. Antes de se cumprir a promessa, existe uma missão que nós temos que pregar. Nós devemos ser testemunhas, nós devemos ser mártires, mas o nosso coração deve arder pela volta de Jesus. Não se preocupe com as coisas daqui. Nós somos peregrinos nessa terra. Talvez aqui nem tudo vai ser da maneira que você quer. Talvez você não conquiste tudo que você quer. Talvez você não tenha a vida financeira, não more na casa que você sonhou para você. Mas saiba que a nossa casa eterna é muito além daquilo que nós podemos pensar ou imaginar. Almeje o céu. Almeje o céu. Feche os teus olhos. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a tua noiva. Ele virá num piscar
O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Sim, Ele vem. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Ele virá. O Rei está voltando. Permanecer na escola, porque Ele está vindo para te levar para casa. Eu não sei se você algum dia teve a decisão de entregar a sua vida a Jesus. Filhos são aqueles que o aceitaram e creram. Muitas vezes, de uma maneira muito fácil, nós aceitamos Jesus como o nosso Salvador. Todos querem um Salvador, e alguém fala, quem quer ser salvo? Todo mundo quer ser salvo. Um Salvador que resolve os nossos problemas, um Salvador que nos tira do inferno. Só que Ele não veio apenas para ser o nosso Salvador, Ele veio para ser o nosso Senhor. E Senhor exerce governo sobre a nossa vida. Se você um dia aceitou Jesus, quem sabe nessa casa de oração, quem sabe um dia você aceitou Jesus lá no encontro, alguém perguntou para você, você quer aceitar Jesus? Você levantou a mão, você o aceitou como Salvador da sua vida, mas Ele é Senhor da sua vida quando faz diferença na segunda-feira. Nós aceitamos Ele como nosso Salvador, levantando as nossas mãos, mas nós entendemos Ele como nosso Senhor quando muda as nossas atitudes, quando muda o nosso relacionamento, quando nós somos uma pessoa transformada na segunda-feira. Ali Ele exerce governo sobre a nossa vida, aí Ele é o nosso Senhor. Eu quero dar essa oportunidade para você. Se você quer aceitar Jesus e falar, eu quero, eu não tenho certeza de que quando Ele voltar, eu estarei com Ele no céu. Se um dia você fez essa opção e talvez você não pensou muito, eu queria te convidar, eu quero orar por você. Se você quer que Ele seja Senhor da sua vida e Salvador da sua vida, eu queria que você saísse do seu lugar. Eu quero orar por você. Alguém vai abraçar você dizendo que bom. Ele vem para buscar os seus filhos. É a noite de se tornar filho. Você consegue fazer isso? Feche os teus olhos. Coloque a mão no seu coração. Com os olhos fechados. Se você diz assim, eu quero que Ele seja Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero ter esse Jesus para mim, eu quero caminhar com Ele, eu quero que Ele faça diferença, eu quero testemunhar, ser mártir, mas quando Ele voltar, eu quero subir com Ele na glória. Levante a sua mão onde você está. Se você quer, saia do seu lugar, venha aqui à frente, nós vamos orar com você. Amém.
Tem mais corajosos aí? É noite de festa, é noite de celebração. Cadê a nossa galera? Vem a nossa galera, vem abraçar alguém aqui, vem orar junto, vamos estar junto. Esse é tempo de você ser recebido como filho. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por esses jovens que são recebidos na filiação. Que o Senhor possa, Pai querido, exercer paternidade. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, vem Espírito Santo de Deus. Nós te agradecemos por esse tempo. Nós te agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Aqui estão jovens, Pai, que decidem. Estão jovens, Pai, que com uma atitude, Pai, de coragem, tiveram um passo de fé. E essa noite é uma noite de celebração, é uma noite festiva no céu, é uma noite festiva na terra, que nós celebramos a salvação do Senhor. Obrigado, Senhor, por este tempo tão especial. Recebe, Senhor, os teus filhos, que eles sejam abraçados pelo Pai, confortados nos braços do Pai, com os seus pecados perdoados, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Você que veio aqui à frente, que recebeu Jesus, eu quero que você repita uma oração comigo. Diga assim, diga com o teu coração, de sinceridade, diga assim: Pai querido, pode falar, Pai querido, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Muda a minha história, guia os meus passos, sara as minhas feridas, fortalece a minha vida, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Sim, Ele veio. Aleluia, aleluia, glória a Deus pela vida de cada um de vocês aqui. Eu queria pedir só mais um favor para vocês. Nós temos essa galera que veio e abraçou vocês. Eu gostaria que nós descêssemos agora, vocês pudessem acompanhá-los. Cada um de vocês acompanhe eles por aquela porta. Nós queremos pegar o seu nome, pegar o seu telefone, conversar um pouquinho com você ali embaixo, te conhecer um pouco melhor. Quem recebe com muita alegria essa palavra no seu coração, pode aplaudir bem alto o Senhor. Todos aqueles com quem o Senhor falou nessa noite. Não existe, na minha humilde opinião, vocês podem ficar em pé só mais um pouquinho. Não existe, na minha humilde opinião, mensagem mais importante para ser pregada do que sobre a vinda de Jesus, porque ela está próxima. Ela será, como o pastor disse, num piscar de olhos. Ela será eminente, ela está próxima.
E nós precisamos estar realmente atentos para isso. Enquanto o pastor Abner estava pregando aqui e contando para nós a história daquele moraviano que saiu sem um destino tão certo, sem saber para onde ele estava indo, tudo que ele sabia é que ele tinha recebido uma missão, e que aquela missão era importante demais, ele precisava ir para lá. Enquanto o pastor estava contando essa história, eu estava me lembrando de uma outra história, também sobre os moravianos. E a história conta que 2 jovens moravianos foram até um local onde escravos estavam sendo vendidos. E ali havia uma embarcação que pegava esses escravos, que estavam sendo comercializados, pessoas sendo comercializadas como escravos. Pegavam essas pessoas e levavam até uma ilha, e lá eles eram colocados em trabalhos duros, em um duro trabalho. E 2 jovens moravianos foram até o dono da embarcação e disseram assim para ele: será que você poderia permitir que nós entrássemos no navio e fôssemos até aquela ilha, para que nós pudéssemos pregar aos escravos? O dono da embarcação, com um jeito muito